Bem-vindo, meus irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Marcos Maria dos Santos e nós vamos meditar este evangelho da festa da transfiguração de Jesus no dia 6 de agosto, esse domingo próximo agora, que seria, se não fosse a festa, o domingo do 18º domingo do tempo comum. Mas como essa festa da transfiguração tem precedente, é a festa que nós vamos festejar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto ficou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui se queres. Vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, agora há pouco escutamos o Evangelho dessa grande festa, dessa festa da transfiguração, que é a origem oriental e que foi depois incorporada mais tarde no rito latino, nosso rito romano. O evangelho que nós agora há pouco escutamos se passa, segundo a tradição, no Monte da Transfiguração, também chamado Monte Tabor. Recordando que o monte é uma figura bíblica, não apenas um lugar físico, não é apenas um acidente, um fenômeno geológico, mas é um locus teológico, é um lugar de manifestação de Deus. Então, sobre o monte, Deus se manifestou a Moisés, no monte Horebe, no monte Sinai, no monte também para o profeta Elias. No monte, Deus também se manifesta de uma forma transfiguradora, como agora há pouco nós escutamos no Monte Tabor, mas também no Calvário. Jesus ele é crucificado sobre o monte. Jesus, como nos diz os evangelhos, se nós vamos pegar outros evangelhos também, para podermos ter uma ideia, uma visão panorâmica, horizontalizada da pessoa e da vida de Jesus, ele tinha o costume sempre de rezar a sós durante a madrugada. Jesus passava a grande parte do seu ministério pregando, ensinando o povo, corrigindo as ideias equivocadas, as ideias tortas que o povo tinha do Pai, que o povo tinha de Deus. E depois o Senhor gastava boa parte do seu tempo, ao invés de descansar, intercedendo por nós no monte, orando ao Pai, porque Jesus é o nosso grande e único mediador, e nele nós somos mediadores, nós bem sabemos. Ele exercendo sua função de mediador, ele exercendo sua função sacerdotal, ou seja, de representar os homens diante de Deus e de representar Deus diante dos homens. Interessantemente, esse relato, ou melhor, este episódio da vida de Jesus, da sua transfiguração, nós temos relatado, nós temos descrito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais a alusão que vocês vão escutar na segunda leitura, que está também na segunda carta de São Pedro, né? Ou seja, foi alguma coisa que impactou não só a vida dos apóstolos, como também dos primeiros discípulos, e mais ainda numa visão mais histórica, mais ampliada também da igreja primitiva. E por que desse impacto? O que de fato aconteceu? Para que nós possamos, meus irmãos, compreender essa festa de hoje, é necessário nós olharmos para Jesus e vermos quem é Jesus. A nossa relação com Jesus, muitas das vezes, é uma relação só intimista, né? Jesus, ele é quem eu amo, Jesus é objeto do meu amor, Jesus é meu Senhor, eu sou seu servo, Jesus é meu Salvador, eu sou salvo por Jesus. Mas de uma forma teológica, de uma forma assim mais objetiva, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus não é uma pessoa humana, Jesus é a pessoa divina que assumiu a natureza humana. Jesus que foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos, como nos ensina a Igreja, gerado, não criado.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E que por amor a nós, homens, e para a nossa salvação, então, porque Ele nos ama, porque Ele desejava o nosso bem, porque Ele desejava nos salvar, Ele desejava permitir que nós, depois da morte, ou melhor, já nessa vida, mas mais ainda depois da nossa morte, pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos gozar da visão beatífica e sermos felizes para sempre. Ele assumiu a nossa carne humana, Ele assumiu a nossa natureza humana, Ele assumiu até mesmo a alma humana, a vontade humana, como nos ensina a igreja. Mas Jesus, nesse movimento que a Bíblia vai falar, que Filipenses vai nos dizer de kenosis, ou seja, o esvaziamento de Deus, esse esvaziamento que dá vida, ou seja, a vida, tudo que nós vemos, toda a criação nasce dessa morte de Deus, dessa autonegação, para que a partir então dessa realidade que Deus abre esse espaço dentro dele, tudo pudesse vir à realidade, tudo possa e pudesse vir à existência. Como ensina a igreja, tudo Deus criou pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua vontade. Ex nihilo, do nada. Ele trouxe todas as coisas à sua existência. No prólogo de São João vem nos afirmar, no capítulo 1, que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que existe foi feito. É ele o ser que dá ser a todas as coisas, como nos lembra Paulo quando ele discursou em Atenas, no Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nele nós somos, existimos e nos movemos. Mas este Deus Todo-Poderoso, quando ele desce das alturas, ele desce dos mais altos dos céus para assumir a nossa natureza mortal, falível e humana, não é que ele deixa de ser Deus, não é que ele deixa a sua divindade, mas ele eclipsa a sua glória, ele eclipsa a sua kavodá, a manifestação da sua beleza, da sua luz, da sua glória. Fazendo uma analogia com relação à glória, e glória nós lembramos de luz, por exemplo. Nós seres humanos, por exemplo, não temos estrutura física, orgânica, biológica, por exemplo, para olhar para o sol diretamente, sem queimar as nossas retinas. Não é verdade? E a gente pode, e nós sabemos pela astronomia que o sol é uma estrela de quinta categoria, ou seja, na ordem das coisas, na ordem astrofísica e astronômica das coisas, mega das coisas constituídas e existentes, o Sol é uma estrela de quinta categoria de grandeza, de quinta grandeza, ou seja, no universo, até mesmo na Via Láctea, na nossa galáxia em que nós vivemos, existem sóis muito maiores do que o nosso Sol. E mesmo assim, sem embargo, nós seres humanos não temos constituição física, orgânica, ocular para olhar para o Sol. Meus irmãos, minhas irmãs, se a luz do sol nós não suportamos, imaginemos a luz daquele que criou o sol. Uma das grandes afirmações que nós vamos encontrar no Novo Testamento, principalmente em João, no apóstolo João, daquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus, é que Deus é amor, é que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz. Então nosso Senhor, ele renuncia à sua glória. Ele renuncia essa manifestação da sua majestade e se eclipsa disso tudo ao nascer da Virgem Maria e sair do seu trono para entrar na nossa dimensão, para entrar no nosso cosmos, para entrar no nosso mundo, para entrar na nossa constituição física, histórica, orgânica, espacial. Porém, ele nunca deixou de ser Deus. E nesse momento da transfiguração, meus irmãos, minhas irmãs, como que no piscar de olhos, ele levanta o véu daquilo que foi a sua obscuridade, aquilo que foi o eclipse da sua glória. Ele levanta o véu para que os apóstolos pudessem vislumbrar que ele é de fato, que ele é Deus. E brilha-se diante deles a sua glória, brilha diante deles a sua luz. Interessante, primeiro, que nós vamos analisar nesse contexto. Jesus está com 3 dos seus amigos. Como ele, também nós temos os nossos amigos. Também nós somos chamados a sermos amigos dos amigos de Jesus. Também nós somos chamados a termos do nosso lado pessoas que nos levam a Deus. Não termos pessoas do nosso lado que nos levam para baixo. Pessoas do nosso lado que nos levam para se afastar de Jesus, nos levam para a miséria e para o pecado. Mas pessoas que nos levam até o Senhor. Primeira coisa,
como ele teve Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, como ele teve e vai ter Pedro, Tiago e João no Getsemane, por exemplo, quando ele agoniza. Essas duas relações nós vamos sempre fazer: o monte da transfiguração e o monte da desfiguração, o monte da agonia no Horto das Oliveiras, quando Jesus transpira sangue. E o terceiro monte, o monte da total desfiguração, o monte da total dor, em que o profeta Isaías nos diz que ele, sendo o mais belo dos filhos dos homens, como nos diz o salmista, na cruz ele perde até mesmo a figura humana, a figura de homem. Na cruz, como diz o profeta Isaías, não aparentava mais ser um homem, mas um verme. Pois, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ao subir neste monte, e isso se passa no meio do seu ministério público, ele alimenta, ele alimenta a fé e mostra no piscar de olhos quem ele é. E diante dessa visão, diante dessa teofania, essa palavra que a gente usa para a manifestação de Deus, e mais ainda a manifestação não somente da sua divindade enquanto filho, mas de Deus enquanto trindade. Porque nós temos a voz do Pai que fala para eles: este é meu filho muito amado, né? Escutai-o, é o meu filho do qual eu pus todo o meu amor. O Pai se declarando para o seu filho e está dizendo para nós: escute, meu filho, porque a última palavra que foi dita pelo filho. Aqui eu abro um parêntese, por exemplo, como nos ensina a igreja, que toda a revelação pública de Deus termina com a morte do último apóstolo, que é São João. Mas essa última revelação pública tem seu fim cabal, evidentemente, na pessoa do próprio filho. São João da Cruz, grande santo, doutor da igreja espanhol do século XVI, dizia que tudo que Deus tinha para dizer, Deus disse no seu filho. Porque o filho é a visualização do Pai. Nós sabemos quem é o Pai olhando para o filho. Quem me vê, vê o Pai, Jesus falou para São Felipe, apóstolo. E meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala que ele é a palavra definitiva do Pai, e aí São João da Cruz vem nos dizer por causa disso que Deus não fala mais. Como falou, por exemplo, no Antigo Testamento. Como Deus se revelou para os profetas. Porque ele disse tudo no seu Filho, que é o grande Amém. O seu Filho, que é a grande doxologia do Pai. Que nem quando o padre faz a oração eucarística, ele faz aquele grande movimento sacerdotal, oferecendo o próprio Filho na Santa Missa ao Pai. E quando termina, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, é o grande encerramento. É o grande Amém do Pai para cada um de nós. Quando nós vemos essa teofania, nós vemos essa epifania teofânica, essa epifania trinitária, em que escutamos a voz do Pai, em que o Filho se mostra transfigurado, em que o Filho ele mostra a sua morfé, ou seja, a sua forma divina, em que nós temos o Espírito Santo em forma de Shekinah, em forma de glória, em forma de nuvem. Essa Shekinah de Deus que desce de nós, até nós, do seu trono de glória até a humanidade, deitando o céu a terra e transfigurando a terra também em céu. Nós temos essa manifestação tão bonita. E diante dessa visão, e essa visão, quando nós vamos lá no Evangelho de São Lucas, aqui, veja bem o que o padre está fazendo. Eu vou pegando vários detalhes para poder desenhar a cena para vocês. A gente escutou o Evangelho de São Mateus, mas São Lucas vem nos dar um detalhe que os outros evangelistas não nos fornecem, que Jesus estava em oração. Então, aquele que está em oração se conecta com o Senhor. Aqui vemos a importância da oração. Aquele que está em oração, ele vai ter essa experiência da transfiguração, daquilo que é terreno, em algo celestial. E Jesus se vê conversando, seja com Moisés, seja com Elias. Dessas duas figuras, do profeta Moisés, o grande homem de Deus do Antigo Testamento, o maior, aquele a que Deus se revelou, aquele que Deus falava face a face, como nos dizia a Torá, nós temos o vislumbre da lei, a lei de Moisés. E depois, do outro lado, nós vamos ter Elias, né? Aquele que foi arrebatado numa corragem de fogo, aquele que não provou da morte, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, quando o autor da carta aos Hebreus vem nos falar dos heróis da fé. Entre eles está Elias, segundo a tradição, Elias voltará durante o reinado do anticristo. O padre não vai entrar aqui em detalhes, mas muitos santos padres comentam isso. Elias e Enoque
Mas vamos ficar aqui na figura dessas duas personagens. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e todos eles convergindo para Jesus. E todos eles convergindo, porque tudo falava de Jesus. E diante dessa cena gloriosa, dessa cena e que causou verdadeiro êxtase, São Pedro, em nome dos dois, ele vem dizer: Senhor, que a gente possa construir 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. Meus irmãos e minhas irmãs, também assim somos nós, não é verdade? Quando a gente tem uma experiência de Deus, quando a gente está apaixonado por Deus, nós tivemos um encontro, participamos de um retiro e temos essa experiência também de Tabor. É muito interessante que boa parte do mundo católico, mundo afora, as casas de retiro têm esse nome, o nome de Tabor. Mas Jesus convida a descer do Tabor, porque diz assim: e Jesus ordenou-lhes: não tenhais medo, não contais a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E descemos da montanha. O Tabor, que era não só sinal da glória de Jesus, da divindade de Jesus, de quem Jesus é, Deus, como o Pai e o Espírito Santo, apontando para a sua ressurreição, porque Jesus ressuscitado, ele é totalmente transfigurado na unção, na dinâmica, na força do Espírito Santo. Ele está com o seu corpo glorioso, como está no 1 Coríntios capítulo 15, como nos ensina a Santa Igreja, principalmente São Tomás de Aquino, sobre o corpo glorioso, mas aponta para o fim, para a escatologia, para o fim dos tempos, quando ele vier em glória, para julgar os vivos e os mortos. Então, quando a gente vê, ou seja, nós vemos essa festa do Eidomento Fós, vimos a luz, a manifestação da divindade de Jesus, a manifestação da futura ressurreição de Jesus e da sua futura vinda gloriosa, a sua parousia. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, a transfiguração Jesus deu para que os apóstolos, esses mesmos, não se escandalizassem diante da cruz. Porque na cruz, vejam, a cruz é a oposição. A cruz é a chave antagônica da transfiguração. Nós temos 2 montes aqui que se opõem diametralmente e que se completam. Nós temos de um lado o Tabor, nós temos de outro lado o Calvário. Mas não podemos esquecer que Jesus chamou a cruz da sua glória. Quando eu ser glorificado, quando eu for elevado da terra, quando eu for glorificado e eu glorificar o meu Pai, porque a cruz manifesta o amor de Deus, porque a cruz manifesta a vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, porque na cruz ele dá glória ao Pai, ele obedece ao Pai até o fim, até o extremo de sua última gota de sangue, porque a cruz vem nos falar do movimento anti-luciferino, não só dos demônios, mas também de nós homens. Não só os demônios, os anjos caídos que desejaram ser como deuses, subindo no trono de Deus e usurpar a sua glória, mas este movimento luciferino que existe dentro do homem e do qual pecaram os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao desejar de serem deuses, como nós também, ao desejar de sermos deuses, ou seja, levarmos uma vida independente do nosso Criador. E a cruz vem nos falar do contrário, vem nos falar da humildade, vem nos falar do amor, vem nos falar da abnegação, vem nos falar do autoanulamento, vem nos falar para que eu deixe de ser, para que o outro possa ter vida. A cruz, do qual é o centro da nossa fé e que nós devemos voltar a falar, do qual nós sacerdotes devemos voltar a pregar. Como diz São Paulo, eu não conheço outro evangelho a não ser Cristo e Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado, ele é também o Cristo ressuscitado, é o Cristo transfigurado. E Jesus vem nos convidar a descermos do Tabor para o dia a dia, para aquilo que é o nosso cotidiano, e de vislumbrarmos outro monte, que também é o Monte Calvário. A transfiguração, o padre tinha dito que muitas casas de retiro têm esse nome, de Tabor. É muito interessante isso. Claro, porque é o momento do êxtase. E a oração que nos comunica e nos conecta com Deus, e a oração tem que ser feita o dia a dia. Todo dia, ninguém pode substituir a oração por nada. E ninguém pode rezar por você com tanto peso como você mesmo. A oração que brota do seu próprio coração.
A gente, quando tem essa vida espiritual, a gente participa de um encontro, um grupo de oração, que seja, as pessoas elas ficam vislumbradas, elas ficam no emocionalismo, ficam no tabor. E Jesus fala, vamos descer. Vamos pro dia a dia, a segunda-feira vem. Porque o emocionalismo, a sensação passa. Você participa de um grupo de oração, de um retiro, você participa, sei lá, de uma missa com viés mais de louvor, carismático, você chora, você tem aquela catarse psicológica, terapêutica, os psicólogos sabem explicar melhor do que o padre. E depois que esse sentimento passa, vem aquele down, vem aquele vazio, vem aquela depressão. É como se fosse uma narcotização espiritual. Aquilo que os mestres espirituais, como Tanqueray, como, por exemplo, de uma forma sintética, Santo Inácio de Loyola, dia 31 de julho foi o dia dele, falando das 3 fases da vida espiritual, ou seja, a fase iluminativa, quando uma pessoa encontra com Deus e ela vive esse momento de tabor, esse momento do prazer, esse momento do gozo sensível, esse momento que eu quero buscar Deus, porque Deus me presenteia com prazer, com gozo da alma. E essa sensibilidade, esse prazer espiritual, esse gozo da alma passará. E depois dessa fase, a gente sabe que muitas pessoas quebram nessa fase. Porque elas falam, agora eu não estou sentindo mais nada, eu rezo, eu não sinto nada, eu tenho aversão da oração, eu não quero participar da missa, a missa dominical que é fundamental para nós, o 3º mandamento da lei de Deus. Aí ela vem para a fase chamada purgativa, purificativa. Aquilo que os mestres chamam de secura. E que já não há mais sensibilidades, não há mais gozo, você não sente nada. A gente viu isso, por exemplo, na vida de Santa Teresa de Calcutá e na vida de outros santos, como Teresinha do Menino Jesus, como o próprio São João da Cruz, que não há mais sensibilidades. Mas nesse momento que eu rezo sem vontade, e que eu participo de uma missa sem vontade, como diz Santa Teresa de Ávila, é o momento que Deus, entre aspas, falando de uma forma antropomórfica, se alegra comigo, porque ele vê que eu busco por amor. E quando eu passo dessa fase iluminativa, quando eu passo dessa fase do deserto, do Saara, dessa fase purgativa, purificativa, e aí então eu encontro aquilo que Santa Teresa fala da 7ª morada, em que há uma união, em que há essa sinergia, em que há esse abraço da vontade de Deus com a minha vontade humana, e que meu coração e o coração de Deus se fazem um. E que rezar já não é mais difícil, eu não tenho mais que me violentar. E tudo que eu faço em um grande movimento de ascensão do meu coração ao próprio Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos aproveitar essa festa da ascensão do Senhor. Eu faço um convite para você, eu estou gravando isso aqui sexta-feira, mas domingo, na Catedral de Mogi das Cruzes, Santana, 11 horas da manhã, no dia 6 de agosto, dia da festa da Transfiguração do Senhor, o senhor bispo Dom Pedro Luiz Stringini, nosso bispo diocesano, e o bispo que me ordenou como sacerdote, diácono, sacerdote, e celebrará a missa de envio, me enviando para Roma para fazer o doutorado. Né? Conto com a oração de vocês, e se possível também conto com a presença dos senhores, ficarei muito feliz de poder vê-los. A todos, dou a minha bênção sacerdotal, por intercessão de Nossa Senhora da Glória da Transfiguração. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.